Oi, tudo bem? Meu nome é Jéssica Scipione e hoje vamos continuar falando sobre as recomendações do Colégio Americano de Obstetrícia. Sim, vamos retomar esse tema porque ainda tem várias recomendações que eu não falei ainda. Ano passado, né? O ano passado foi assim, voou e eu falei de um monte de coisa. Então vamos retomar esse assunto falando sobre a seguinte recomendação: ingestão oral de líquidos e alimentos durante o trabalho de parto. Jéssica, sério? Mas não tem que fazer jejum? Não, gente. Hoje em dia, o jejum durante o trabalho de parto é considerado uma violência obstétrica, apesar de ser feito ainda em muitos hospitais, em muitas maternidades, ainda se adota essa rotina de jejum durante o trabalho de parto. Vamos entender por que isso acontece até hoje? O jejum foi estabelecido durante o trabalho de parto na década de 40, baseado em um estudo daquela época que falava sobre o risco de aspiração. Então você ingere uma coisa, aquilo fica no seu estômago. Se você precisar de uma cesariana e for submetida a uma anestesia geral, o risco de aspiração desse conteúdo gástrico é muito grande. Então a chance de você aspirar e esse conteúdo acabar indo para o pulmão. Para evitar isso, foi instituído o jejum em 1940. A gente está em 2018 e a gente já evoluiu. Vários estudos surgiram depois. A anestesia evoluiu muito, a cesariana evoluiu muito, mas, pelo visto, o atendimento ao parto não evoluiu tanto assim, né? Então, o que acontece hoje é o seguinte: primeiro, se você precisar de uma cesariana, é muito raro que essa cesariana seja feita com anestesia geral. É muito raro. Só uma cesariana de muita emergência. Então, assim, a chance de você precisar de uma anestesia geral é raríssima. Pensa só, você vai estar passando por um esforço físico muito grande, que pode durar horas. O trabalho de parto exige muito de você fisicamente. O trabalho de parto, o gasto calórico de um trabalho de parto é equiparado ao gasto calórico de um maratonista, que, né, numa maratona. Imagina um maratonista ir para uma maratona, fazer uma maratona sem se alimentar, sem tomar água. Como? Isso é impossível. A mesma coisa para o trabalho de parto. Se você não se alimentar durante o trabalho de parto, se você não ingerir líquidos durante o trabalho de parto, isso vai prejudicar o progresso do seu parto. Por quê? O que acontece? Se você não se alimenta, seu corpo vai estar lá, gastando um monte de energia, gastando energia. Se você não tiver, se seu corpo não tiver da onde reabastecer essa energia, o que ele vai fazer? Ele vai começar a tirar das reservas de gordura. Ai, Jéssica, que bom, já vou perder uns quilos então no trabalho de parto. Não, gente, isso não é hora para perder quilo. O seu corpo então vai começar a tirar a energia dessa gordura. A acidez do seu sangue vai subir, e isso faz com que as contrações diminuam o ritmo e o tempo do seu trabalho de parto aumente. Além disso, você vai se sentir muito mais cansada, isso vai influenciar negativamente no progresso do seu trabalho de parto. Você não vai ter forças para terminar o parto, porque na fase do expulsivo é uma fase que exige muito de você fisicamente, de fazer força. Você precisa estar bem alimentada, você precisa estar hidratada para vivenciar essa experiência de forma tranquila, dando para o seu corpo as ferramentas que ele precisa, ajudando o seu corpo nesse processo e não atrapalhando. Então, se alguém te falar sobre jejum no trabalho de parto, sai correndo. Ai, Jéssica, mas e se precisar mesmo de uma cesariana? Não tem problema, tá com o estômago cheio? Gente, óbvio que não. Primeiro porque
Não vai ser uma anestesia geral. Hoje a anestesia, né, evoluiu muito, então a cesariana não é feita com anestesia geral, não tem esse risco é muito baixo. Nas últimas pesquisas, nos últimos estudos, a ocorrência de aspiração por conta de uma anestesia durante uma cesariana que foi indicada intraparto, durante o trabalho de parto, é assim, mínima. No último estudo que eu li, teve um caso e foi de uma mulher que tinha uma gestação de risco. Então, assim, não existe isso. Ah, Jéssica, entendi, então eu posso comer. Pode, não só pode, como deve. Você vai preparar a mala do seu bebê, você vai preparar a sua mala da maternidade e você prepara uma malinha, uma bolsinha com comidinhas pra você. Pra você também comer aquilo que te der vontade durante o trabalho de parto. A alimentação, ela é essencial para o trabalho de parto, principalmente durante a fase latente, que é a maior fase do trabalho de parto, que é a fase inicial, que é a fase que é recomendado você ficar em casa. Se você ainda não sabe disso, vou deixar o link aqui em cima para você assistir o vídeo sobre a fase latente. Então, essa fase você vai estar na sua casa, né? O ideal é que você esteja na sua casa. Você come o que você tiver vontade de comer, o que te fizer bem, coisas que você gosta, coisas leves, digestão mais fácil, mas não deixa de se alimentar. Acompanhante, pai, não deixa a sua mulher sem comer. Lembra ela de se alimentar durante esse processo e de tomar bastante líquido também. Vai chegar uma hora do trabalho de parto que você não vai mais conseguir se alimentar tanto quando o trabalho de parto já estiver mais avançado. Mesmo assim, mantenha a ingestão de líquidos. Seja água, né? Principalmente água, mas também líquidos que vão te dar uma certa energia. Então, água de coco, um Gatorade, um suco sem muito açúcar. Não é legal ingerir muito açúcar no parto, no final da gestação. Toda gestação, toda a vida, na verdade, não é legal ingerir muito açúcar. Mas no final da gestação e no trabalho de parto também tem vários estudos que fazem essa ligação entre consumo exagerado de açúcar e um trabalho de parto mais difícil, mais demorado. Então, dá uma segurada no açúcar. O que eu como então, Jéssica? Faz essa malinha com coisas que você gosta de comer, coisas fáceis de comer durante um trabalho de parto. Então, normalmente o que eu indico é frutas, sementes, se você gostar, amendoim, castanhas, umas bolachinhas salgadas de água e sal, qualquer que você goste. Açaí é legal, é energético, dá pra levar um potinho pequeno, colocar lá na geladeira do hospital, mas não deixe de fazer isso. Chocolate meio amargo, quanto mais amargo melhor, no mínimo aí uns 60% é legal levar porque dá bastante energia também, rápida pro corpo. Mel, se você gostar, aqueles melzinhos, sabe? É bem legal pra ingerir durante o trabalho de parto, principalmente antes de fazer um cardiotoco. Jamais faça um cardiotoco sem se alimentar antes, porque pode acontecer de você ir fazer o cardiotoco e seu bebê tá lá dormindo. E quando você come, esse alimento, essa energia vai pro seu bebê e ele fica mais ativo, então o coração fica melhor. É bem melhor você fazer um exame de cardiotoco estando alimentado do que se você tiver muito tempo sem comer, pode dar uma alteração nesse exame. Então é isso, come tudo que você tiver vontade, não deixa de comer de jeito nenhum. Isso é muito importante para o trabalho de parto. Por favor, não esquece disso. Se alimentar, se hidratar bastante para manter o seu corpo nesse círculo de energia, né? Nesse gasto de energia para você ir alimentando o seu corpo e ajudando nesse processo do trabalho de parto. Se você tiver alguma dúvida, me deixa aqui sempre, eu respondo tudo. Me segue no Instagram, que tem vídeo todo dia para você se preparar para o parto. Me curte lá no Facebook, baixa meu livro, faz tudo. Obrigada, até a próxima.